Boa noite. Nós tomamos todas as providências agora à tarde para esclarecer a verdade. Tendo em vista aí essas pessoas que não, algumas pessoas, né, que não têm responsabilidade sobre o que está acontecendo e ficaram distribuindo fake news pela mídia. Bem, vamos lá. Nos primeiros minutos de hoje, nós peticionamos o ministro Ricardo Lewandowski para que ele apurasse a aplicação de vacinas para crianças abaixo de 11 anos de idade até dezembro do ano passado. Ou seja, até dezembro do ano passado, crianças entre 0 e 4 anos que receberam a vacina foram 2.400 crianças. As mais variadas marcas, e não tinha qualquer autorização legal para isso. Também, de 5 a 11 anos, até dezembro do ano passado, foram mais de 18 mil crianças que receberam as vacinas das mais diferentes marcas, ou seja, com dose, inclusive, de adulto. Então, até dezembro do ano passado, mais de 20 mil crianças de 0 a 11 anos foram vacinadas no Brasil. Em São Paulo tem um efetivo muito grande dessas crianças. Então, o senhor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, já cobrou informações dos governadores de estado, dos 27 governadores de estado. Então, isso aí é uma questão. A outra questão que está dando uma controvérsia aí em parte da mídia brasileira. A decisão do senhor Ricardo Lewandowski, eu conversei com ele agora há pouco, é no seguinte sentido, que a vacina para crianças entre 5 e 11 anos não é obrigatória. E nenhum governador ou prefeito poderá multar os pais que, porventura, não queiram tomar vacina ou constranger os pais ou os próprios alunos com quaisquer outras medidas, como, por exemplo, querer impedir de se matricular. Então, esta é a verdade que a gente está restabelecendo nesse momento. Presidente, Ricardo Salles também participa aqui do programa de hoje. Sua pergunta, Salles, ao presidente. Presidente, boa tarde. O senhor tem sido um grande defensor da aplicação da liberdade individual dos pais em escolher a vacina para os filhos, determinar se vai vacinar ou não, e tem feito isso com muita propriedade. Esta intervenção junto ao ministro Ricardo Lewandowski, ela se deu através da sua atuação ou da Advocacia Geral da União? A ação foi via Advocacia Geral da União. É o nosso ministro Bruno Bianco. E depois, quando começaram as notícias de que a vacina seria obrigatória, iriam multar os pais, eu entrei em contato, liguei pessoalmente ao ministro Ricardo Lewandowski e fui buscar o esclarecimento sobre isso daí. E ele esclareceu que a vacina, conforme despacho dele mesmo, de 25 de dezembro, se eu não me engano, é não obrigatória para as crianças, e agora ele confirma que foi uma resposta a uma ação da Rede Sustentabilidade, um partido político, dizendo que nenhum prefeito ou governador pode aplicar qualquer multa ou outras sanções em pais que, porventura, não queiram vacinar seus filhos entre 5 e 11 anos de idade. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Presidente, boa noite. Então, só para nós deixarmos bem claro, né, nós estamos aqui em estado de choque, perplexidade, com essa informação divulgada de que o ministro Ricardo Lewandowski estaria executando uma decisão que deixaria os pais passíveis de punição se não vacinassem seus filhos. Então, o senhor está nos trazendo a informação de que isso não procede, não é esta a decisão do ministro Lewandowski. É isso, presidente? Não procede. Na conversa que eu tive com ele, deixou bem claro que não há intenção por parte dele que essa autorização fosse dada a prefeitos e governadores buscar os pais para aplicar sanções, seja elas quais forem. Então, esse é o entendimento dele, e foi uma conversa bastante tranquila, esclarecedora. Ele até se mostrou satisfeito, porque ele estava em viagem, né? E já começou a receber informações dessa multagem em crianças, que não era a intenção dele,
e, segundo ele disse, não é isso que está explicitado em seu despacho. Ele fala para o cumprimento de dispositivo do ECA, e nesse dispositivo não dá para levar para esse lado de obrigatoriedade da vacina, obviamente, né? Porque, afinal de contas, ele decidiu contra isso agora em dezembro do ano passado, bem pouco qualquer outra sanção contra os pais desses menores. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Boa noite. Salve. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, colegas aqui de bancada. Boa noite, presidente Jair Bolsonaro. Presidente, o governo não pensa em definir de uma vez por todas, assim, uma orientação prática do governo federal, se os pais devem vacinar os filhos ou não? Ou a posição é esta? Quer dizer, o pai vacina se entender que deve o filho. Qual é o oficial do governo? Olha, nós fizemos uma consulta pública, que terminou no início de janeiro. Teve uma decisão, um despacho por parte do ministro Marcelo Queiroga, e esse despacho foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski, onde a vacina a ser aplicada é a Pfizer, porque quem está garantindo isso é a Anvisa. A Anvisa é a grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Nós apenas seguimos aqui o despachado pela Anvisa. E nós conseguimos também, nesse despacho do Queiroga, acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que uma série de observações, uma série de informações deveria ser prestada aos pais por ocasião da aplicação da vacina. Inclusive, muita coisa nossa copiada da própria Anvisa. A gente fica surpreso, tendo em vista, isso está previsto numa nota técnica da Anvisa de dezembro do ano passado, dizendo que se as crianças sentirem falta de ar, palpitação ou dores no peito, deve imediatamente procurar o médico. E também, bem claro essa nota nossa, né, que copia aí documentos da própria Pfizer, que eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral. Ou seja, o governo federal está tranquilo no tocante a isso, porque nós conseguimos a não obrigatoriedade, bem como por ocasião da aplicação da vacina, os pais devem ser orientados dos possíveis efeitos colaterais, entre eles, uma coisa bastante grave. Eu não sou médico, mas sou pai, tá? Crianças de 5 a 11 anos, se porventura sentir, repito, falta de ar, palpitação, dor no peito, procurar um médico imediatamente. Repito, a Pfizer não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Daí alguns perguntam, como é que o governo comprou a vacina? Tem uma lei federal do ano passado, onde essa lei votada pelo Parlamento brasileiro eximia de culpa a Pfizer e, na verdade, a responsabilidade passou a ser integralmente nossa. A Anvisa, então, repito, resolveu assinar embaixo dessa orientação e nós seguimos aqui a orientação da Anvisa e o despacho do ministro Ricardo Lewandowski. No meu entender, isso é o suficiente. A minha posição pessoal, eu acho que todo mundo já sabe, nós aqui não somos contra vacinas. Eu, por exemplo, já tomei mais de uma dezena de vacinas na minha vida, meus filhos também, e essa vacina aqui, ela é ainda experimental. Todos sabem que o ano passado, o ano retrasado, não tivemos problemas com crianças em UTI em nenhum hospital do Brasil, muito pelo contrário. As UTIs infantis foram, muitas delas, transformadas em UTIs para adultos, porque não tinha a presença de criança em hospitais. Bem como no corrente ano, no final do ano passado, no corrente ano também, não tivemos informações de crianças, né, necessitando de tratamento outro por causa de Covid. Mais uma pergunta, presidente, agora a Ana Paula Henkel. Boa noite, presidente. Saiu hoje na imprensa também que o TSE estuda aí a exigir o passaporte da vacinação para as eleições, né, para a votação para as eleições esse ano. O senhor tem mais informações sobre isso?
Eu tenho informação, Ana Paula, da imprensa escrita, né, de blogs, chegou ao meu conhecimento. Agora, eu desconheço que o TSE esteja realmente trabalhando nessa linha. Acredito que uma proposta nesse sentido seria simplesmente uma interferência direta no sistema eleitoral. Não podemos admitir isso. Muito pelo contrário, a própria legislação sempre fala em amplo direito de todos votarem, inclusive até quem está preso provisoriamente, né, se eu não me engano, isso diz a legislação, pode ter o direito de exercer o seu voto. Então, acho que isso aí, seria uma interferência. Eu não quero acreditar que o TSE tome uma decisão nesse sentido. Então, eu só quero me posicionar se porventura essa informação, né, esse informe se transformar em informação. Ricardo Salles, mais uma pergunta. Salles. Presidente, essa decisão do ministro Lewandowski tinha sido informada como algo oficiado aos ministérios públicos, tanto federal, imagino que estaduais também. Ao interpretar essa decisão que ele tomou, imagino que, claro que não pelo senhor, mas pela Advocacia Geral da União, isso deve ter sido feito em sede de embargos de declaração e, portanto, o ministro documentará, né, se é que isso é necessário, pelo teor da decisão que nós não conhecemos, o conteúdo escrito, para que nenhuma autoridade de Ministério Público federal ou estaduais avancem nesse sentido, ou seja, de constranger, de processar pais para que deem cumprimento a essa pseudo-obrigação de vacinar seus filhos, né? Acho que essa é uma medida que é importante a AGU ter adotado, creio eu, através de embargos de declaração. Olha, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski para os 27 MPs do Brasil foi para que eles informassem, né? Para que eles observem o direito das crianças. E agora eu já vejo aqui uma decisão aqui seria do MP do Ceará, na contramão do decidido por Ricardo Lewandowski. Se bem que isso aqui está assinado na data de ontem, dizendo que a vacinação para crianças contra a Covid-19 é obrigatória. Então já começa muita coisa aí, não está batendo pelo Brasil, está havendo um desencontro, e essa adesão do ministro Ricardo Lewandowski para que o MP observe não só a Constituição, bem como a legislação, em especial o ECA, é nesse sentido. Se o direito das crianças está sendo observado, de acordo com o próprio despacho dele, no caso das crianças 5 e 11 anos, que não são obrigadas, a vacina não deve ser obrigatória para elas. Quem decide a vacinação nessa faixa etária são os pais ou responsáveis. Exatamente isso, presidente, porque ao dizer que deve-se observar a Constituição e o ECA, isso dá realmente margem à interpretação para que, não sei, eu não li essa do Ceará que o senhor se refere, mas isso dá margem para quê? Para que o intérprete, aquele que está aplicando lá na frente, diga, bom, então, na minha interpretação, ao obedecer ECA e Constituição, uma coisa é garantir que a criança tenha o acesso à vacina, em querendo os pais. Isso é uma decisão correta. Agora, ao interpretar o ECA nesse sentido, dizer assim, é direito da criança ser vacinado, portanto passa a ser obrigação dos pais. Isso é inadmissível, né? Quer dizer, isso é ferir completamente o pátrio poder. O filho passa a pertencer ao Estado, não tem cabimento. Quero crer que a decisão do ministro Lewandowski foi nessa linha. Ô, Ricardo, você sabe que o que eu falo, né? Há uma distorção enorme por parte de grande parte da grande mídia. Então, a vacinação, nós não somos contrários a ela. Se eu fosse, não teria comprado vacinas. O Brasil é um dos países que mais vacinou no mundo em menor tempo. Nós compramos mais de 400 milhões de doses e chegaram no Brasil. Eu acredito que aqui no Brasil, todas as pessoas que resolveram se vacinar conseguiram a vacina. Isso, obviamente, faz parte do nosso trabalho aqui. Nós não negamos a vacina a ninguém, não somos negacionistas. E as pessoas, maiores de idade, não são obrigadas a tomar a vacina também. Lamentavelmente, alguns governadores e prefeitos constrangem, né, intimidam essas pessoas a tomar vacina em certos estados, em alguns municípios.
o cidadão não pode frequentar um hotel, entrar no restaurante. Essas medidas não deveriam existir. Eu acredito que, mais cedo ou mais tarde, essas questões vão bater no Supremo Tribunal Federal também. A decisão do Ricardo Lewandowski, no meu entender, foi correta, tá? Nada a acrescentar ou modificar. E acredito também, quando outros países, como o Reino Unido, a Espanha, já sinalizam claramente que não mais exigirão passaporte vacinal, vão voltar à normalidade, né? Tirando aí aquele carimbo da pandemia em seus respectivos países. Isso vai contaminar positivamente o mundo todo. Devemos voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Hoje, já em pessoas importantes no Brasil, concordo no que eu falava a questão de 1 ano e meio atrás, que deveríamos aprender a conviver com o vírus. Ele não vai embora. Ninguém está desdenhando a morte, a dor daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Então, nós temos, sim, no momento, um misto aqui de reflexos positivos no tocante à vacinação, também a questão da imunidade de rebanho e também pelo fato de que a cepa inicial deixou de circular pelo Brasil. Estamos numa outra cepa, né, diferente, com os efeitos bastante atenuados, que alguns dizem, não sou o que estou dizendo, serve até como um vírus vacinal, ou seja, seria a finalização do fim da pandemia. Agora, a vacinação, o que é difícil a gente entender é a sanha de alguns governadores, como bem demonstrei para você aqui agora, mais de 20 mil crianças de 0 a 11 anos foram vacinadas no Brasil até o final do ano passado. Isso não pode acontecer. Não pode o governador ir aplicando vacina aí à torta e à direita. Tem que ter responsabilidade tocante a isso. E, afinal de contas, essas vacinas aplicadas no ano passado nessa garotada é vacina para adulto. Obviamente, se a gente ainda desconhece, como a própria Pfizer diz em seus relatórios, desconhece os efeitos colaterais, e diz mais, os efeitos colaterais serão conhecidos ao longo de 22, 23, 24 e 25. Ou seja, tem muita coisa que nós não sabemos sobre a vacina. E nós estamos mexendo com vidas humanas. Toda vida tem o seu valor. Mais ainda, com toda certeza, a vida de crianças. Porque diz aí a norma legal, né, a norma natural da vida, que essas crianças têm um mundo pela frente, né? Muitos de nós já estamos aí chegando aí num outro patamar. Mas das crianças, até porque a responsabilidade do que acontece com elas, em primeiro lugar, é nossa. E temos que ser responsáveis tocante a isso. Então, repito, ninguém é contra a vacina, o governo federal comprou vacina para todos aqueles que, porventura, quisessem se vacinar. E em nenhum momento eu falei de obrigatoriedade da vacina, obrigatoriedade de cartão vacinal, muito pelo contrário, eu sempre defendi a liberdade de todos. Que aquela maioria hoje que tomou a vacina, né, se parte deles acham que quem não tomou devia tomar, lá na frente podemos ter um outro momento onde você que hoje faz parte dessa maioria, né, você seja a minoria. E daí você vai se sentir constrangido na frente, alguém te obrigar a fazer alguma coisa. A liberdade, acima de tudo, ela é mais valiosa que a nossa própria vida. É isso que nós sempre defendemos. Liberdade. Quem quer tomar vacina, toma. Quem não quiser, não toma. E a questão dos filhos. Os primeiros responsáveis não são conselhos tutelares, não é ninguém do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo. São os pais. E quando se trata dessas questões, o Estado tem que se afastar dela o máximo possível. E não vivemos um momento de doenças em crianças que estariam sendo internadas, que estariam sendo aí entubadas ou até perdendo a vida, que justificasse essa forma de vacinar as crianças, com vacinas que, inclusive, não recomendadas, não aprovadas por ninguém. E fica realmente também constrangedor para todos nós, como alguns órgãos de imprensa e alguns blogueiros, né, alguns aí parlamentares até de esquerda, mal tem uma notícia dada pelo Supremo Tribunal Federal, que foi uma decisão de 2 ações,
já ir pregando que os pais das crianças poderão ser multados ou penalizados caso não vacinem seus filhos com essa idade. E o senhor, presidente, o senhor ainda pretende tomar vacina ou não? Olha só, olha que coisa esquisita, né? É quase unanimidade. Quem contraiu o vírus tem mais imunidade, mais anticorpos, né, do que quem tomou a vacina. Então, para que eu vou tomar a vacina se eu já tive a Covid há um tempo que me mantém imune até hoje? Tanto é verdade que eu ando no meio do povo e nunca mais tive nenhum problema, né? E a melhor vacina que tem, logicamente para alguns pode não resistir a ela, né, é a própria contaminação. Já que eu fui contaminado, eu estou dispensado por muitos médicos, por muitos cientistas, muitos infectologistas que eu tenho acompanhado, de que é dispensável a vacina para quem já contraiu o vírus. Perfeito. Presidente, peço que o senhor aguarde um instantinho, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e na